Já nessa aula começaremos a ver outros tipos de padrões gráficos. Um deles são os gaps, que é o que veremos agora. O termo gap significa lacuna em inglês e ele representa exatamente isso. Uma faixa de preços que não apresentou negociação, ok? E aí o gap pode ser tanto para cima, quando o preço mínimo do candle fica acima do preço máximo do candle anterior, e ele também pode ser para baixo, onde o preço máximo do candle fica abaixo da mínima do candle anterior. Os gaps podem ser observados nos gráficos do tipo barra e no tipo candle, mas não é possível vê-los no gráfico de linha, ok? Um exemplo básico de um gap para cima, num gráfico de barras, ele teria essa aparência, e essa região em vermelho indica a faixa de preços que não apresentou negociação, ok? E a depender de como ele surge, ele pode ser de três tipos: de quebra, de continuidade ou de exaustão. O gap de quebra se caracteriza por ocorrer quebrando uma determinada tendência e iniciando outra no sentido oposto. Nesse exemplo aqui, ele quebrou uma tendência de alta e iniciou uma tendência de baixa, certo? O gap de continuidade ocorre no meio de uma tendência e mostra mais força para ela. Se a tendência de alta e ocorre um gap de continuidade, também podemos chamá-lo de gap de alta. No caso de uma tendência contrária, seria um gap de baixa, ok? E aqui pegando um exemplo, simples assim, tivemos uma tendência de alta, um gap e continuou a alta na mesma tendência de alta. Já o gap de exaustão começa aparecendo um gap de continuidade, mas logo em seguida se estabelece uma nova tendência aí no sentido oposto, né? Mostrando a exaustão da tendência anterior. Nesse exemplo, é possível ver aqui uma tendência de alta, uma formação de um gap para cima, talvez indicando uma continuidade da alta, mas logo em seguida podemos perceber que os preços passam a cair, indicando então aí a exaustão da alta e formação de uma tendência de baixa, certo? Também é possível observar a formação de dois gaps bem próximos, isolando aí uma ou mais barras do restante do gráfico, ou seja, primeiro surge um gap de exaustão e logo em seguida outro de quebra, mostrando aí realmente a reversão da tendência. E essa formação gráfica recebe o nome específico de ilha de reversão, quando apresenta aí alguns candles. E vendo aí num exemplo, para ficar bem claro, aqui podemos ver uma ilha de reversão de 4 períodos, uma tendência de alta sendo revertida aí para uma tendência de baixa, após exatamente aí o gap de exaustão e de quebra. E quando esse tipo de figura ele apresenta um único candle, ele é chamado de BB abandonado, principalmente quando o candle é pequeno. Então, um candle só entre gaps é chamado de BB abandonado. Também vendo o exemplo, numa tendência de alta, o BB abandonado aparece e logo a tendência se reverte para uma de baixa, certo? E aí, tanto a ilha de reversão como o BB abandonado, eles podem surgir nos dois tipos de tendência. Então, formando um topo numa tendência de alta ou numa tendência de baixa, ele forma um fundo, certo? Por fim, um ponto a mais para se comentar sobre os gaps de continuidade é que normalmente eles são fechados em pouco espaço de tempo, ou seja, vai haver uma negociação naquela faixa de preços numa provável correção. E na próxima aula, veremos padrões que se formam de acordo com o tamanho e posição dos candles.
Nessa aula veremos os padrões de candle mais comuns, finalizando o tema de figuras gráficas. Os padrões de candle podem gerar sinais sozinhos, mas em geral eles são extremamente úteis para reforçar sinais de entrada e saída em conjunto com outras figuras que a gente já estudou. E vale ressaltar que existe uma infinidade desses padrões e nessa aula abordaremos apenas os mais comuns, ok? Além disso, grande parte do nome dos padrões fazem referência à aparência do candle, mas nem sempre. Então, começando com o martelo, que é um candle de corpo pequeno, com uma sombra inferior longa, encontrada em uma tendência de baixa. E se o candle é de alta ou de baixa, não importa tanto, ok? Aqui podemos ver dois exemplos bem característicos, um de alta e um de baixa, mas como a gente já comentou, tanto faz. Esse é um padrão extremamente interessante ser encontrado junto a retas suportes de qualquer tipo, aí indicando ainda mais força compradora e que é muito provável que haja um movimento de alta, ok? Então, nesse caso, é um ótimo sinal de compra. E ele é confirmado quando o candle seguinte apresenta um fechamento superior à máxima do martelo. Aqui a gente consegue ver isoladamente, né, como ele seria, o sinal dele. E aqui, num exemplo real, que logo depois aí da aparição do martelo, a gente consegue ver, né, depois da aparição da confirmação, a gente consegue ver uma tendência de alta, ou pelo menos uma correção, certo? Outro padrão é o homem enforcado, que é idêntico ao martelo, só que ele ocorre em tendência de alta. Também não importa muito aí se o candle é de alta ou de baixa. E apesar aí dele ser igual, vamos mostrar rapidinho, só para reforçar. E esse é um padrão extremamente interessante, se encontrado junto a retas resistências, indicando ainda mais força vendedora e que é muito provável que haja um movimento de baixa. E aí, nesses casos, é um ótimo sinal de venda. E ele é confirmado quando o candle seguinte apresenta o fechamento inferior à mínima dele. Então aqui a gente também consegue ver o sinal, bem claro aí como seria. E aqui, no exemplo real, a aparição do nome enforcado, a sua confirmação, sinal de venda e aí uma bela queda em sequência. Já a estrela cadente, ou shooting star, que em inglês, né, tem uma ocorrência idêntica ao homem enforcado, porém o candle é invertido. Ou seja, a sombra grande fica em cima do corpo, ao invés de ficar embaixo dele. E também não é tão relevante aí se é de alta ou de baixa. Então a gente consegue ver aqui claramente como seria a aparência da estrela cadente. E aí, todas as características são iguais, né? Próxima resistência, que é interessante, indica força vendedora, movimento de baixa, sinal de venda. Confirmação também, com fechamento do candle seguinte inferior à mínima dele. E aqui, realmente, num exemplo, a gente vê a aparição da estrela cadente e, após a confirmação, uma belíssima queda, ok? E da mesma forma aí que o homem enforcado e estrela cadente eles são semelhantes, o martelo e o próximo candle também são bem semelhantes, que é o martelo invertido. Ele então é idêntico ao martelo, só que invertido. Ele também possui as mesmas características, né? Só que ao contrário, a sombra superior longa. Ele aparece em tendência de baixa. Também não é tão relevante se o corpo é de alta ou de baixa. E aí então a gente consegue ver aqui como seria a aparência dele. E também da mesma forma interessante, próximo ao suporte, indica força compradora, indica o movimento de alta, então um sinal de compra. E a confirmação é quando o fechamento do candle seguinte é superior à máxima. E aqui num exemplo, apareceu o martelo, ele teve a sua confirmação e depois um movimento imenso de alta, ok? Outro tipo de padrão são as estrelas, que podem ser da manhã, da noite, ou também chamadas às vezes de estrela da tarde, com a variação doji para ambas, a depender do tamanho do corpo, a gente vai ver melhor. E aí, em geral, independente se é doji ou não, as estrelas apresentam tanto o corpo como o pavio pequenos, pavios, né, ambos os pavios pequenos, sendo o corpo, se é de alto ou de baixo, também irrelevante, ok? E aqui a gente consegue ver o exemplo de uma estrela, independente se é da manhã ou da tarde, né? Só o próprio candle isolado, como seria a aparência dele, dessa forma. Sendo uma doji, é que ele não tem corpo nenhum, ou seja, o fechamento foi igual aí à abertura dele, beleza? E aí, como eles são candles pequenos,
normalmente eles indicam indefinição, podendo aí identificar ou uma correção ou uma reversão, a depender do candle seguinte. E aí, quando formado em uma tendência de baixa, se confirmando como fundo, é denominada então uma estrela da manhã e indica força compradora, ou seja, sinal de compra. Sendo doji, seria chamado aí de estrela doji da manhã. E vendo no exemplo, seria assim a aparência da estrela da manhã, ok? E aí, sendo doji, seria essa aparência aí de uma estrela doji da manhã. E num exemplo real, a gente vê aqui uma leve tendência de baixa, apareceu a estrela da manhã, houve a confirmação, sinal de compra e realmente aí um belo movimento de alta na sequência. E aí a estrela em uma tendência de baixa, mas a confirmação aí formando o topo, ela é chamada de estrela da tarde, e indica força vendedora, ou seja, sinal de venda. E sendo doji, seria uma estrela doji da tarde. E aí vendo exemplos aí da estrela da tarde, ela seria dessa forma, sendo doji da tarde, ela teria essa aparência, e no exemplo real, tendência de alta, aparece a estrela da noite, né, a estrela da tarde, houve aí a confirmação, né, ela formou topo, e aí sinal de venda, e houve realmente uma queda bem grande aí logo na sequência, certo? As estrelas também podem ser acompanhadas por gaps, indicando ainda mais força ao sinal de reversão, e como já vimos na aula anterior, esse é realmente o padrão perfeito do bebê abandonado, até para fazer mais sentido para o nome, né, sendo o tamanho do candle pequeno. E aí aqui então um exemplo aí do bebê abandonado com uma estrela, no caso aí uma estrela da manhã, né, já que ela está ocorrendo abaixo aí formando um fundo. E aqui no caso um exemplo do bebê abandonado numa estrela da tarde, certo? Aparecendo aí formando o topo. Já o engolfo é um padrão que ocorre quando um candle grande aparece logo em seguida de um pequeno de sinal contrário ao dele, e ele pode ser de alta ou de baixa. E aí o engolfo de alta então é um candle grande de alta após um candle pequeno de baixa, como a gente pode ver aqui no exemplo. E aí nesse caso, como o nome já diz, o sinal é de alta e a provável reversão quando forma um fundo, então uma reversão para alta. Aqui a gente pode ver o sinal, um exemplo bem claro. Já no engolfo de baixa, um candle grande de baixa é formado logo em seguida de um candle menor de alta. Então aqui a gente também pode ver um exemplo isolado. E como o nome diz, é um sinal de baixa, e quando formado um topo, aí indica uma reversão para baixa. E aqui a gente pode ver bem claramente aí o engolfo acontecendo, sendo confirmado aí um sinal de baixa. E agora, dando um exemplo real, podemos ver nesse mesmo gráfico a ocorrência dos dois engolfos. Um de alta, onde realmente houve uma queda nos preços, no caso uma correção dentro de uma tendência de alta maior, né? E depois um engolfo de alta, que depois apresentou uma alta forte, dando fim à correção, né, que tinha ocorrido logo antes, e aí ele dá continuidade à tendência de alta existente. E quase o oposto do engolfo é o harami, quando um candle pequeno aparece logo após um candle bem maior,
A diferença para o engolfo é que eles não precisam ser de sinais contrários, ok? O harami também pode ser de alta ou de baixa. Então, o harami de alta é um grande candle de baixa, antes de um candle pequeno, um candle menor. Aqui a gente pode ver bem claro aí um exemplo. E o seu sinal é de alta quando é formado em um fundo, indicando aí a reversão. Aqui a gente consegue ver também o sinal bem claro, certo? Tendência de baixa, formou, teve a confirmação aí, sinal de compra. Aqui a gente consegue ver um exemplo real ótimo, que apresenta não só dois haramis, mas também um canal de alta e os haramis dentro dele, né? Um bom exemplo do que a gente já comentou, de usar os padrões de candle junto com outras figuras que a gente já estudou para reforçar os sinais. Nesse caso, houve dois fortes indicadores, aí, duas indicações de alta, dois sinais de alta. Uma se concretizou e a outra apresenta grandes chances, né? Ainda a gente não tem aqui no gráfico o que houve depois, mas é um sinal de alta. Já no harami de baixo, um candle grande de alta é formado logo em seguida de um candle pequeno. Então aqui a gente também pode ver bem como é. E o seu sinal é de baixa quando é formado em um topo, indicando aí reversão. Aqui a gente também consegue ver o sinal bem claro, né, como ele seria. E aqui um exemplo real. Logo após aí a sua aparição, confirmação, a gente consegue ver a ocorrência de uma grande tendência de baixa aí após a tendência de alta. Talvez aí essa tendência de baixa apenas uma correção um pouquinho mais longa aí dessa alta, mas de fato houve uma queda grande aí após o harami de baixa, ok? E para finalizar, juntando esses assuntos com o que vimos na sessão anterior, muito mais importante do que decorar os padrões é entender o que eles querem dizer, já que eles mostram a força de compradores e vendedores, certo? Como já vimos no caso das estrelas, candles pequenos indicam perda de força e podem dar sinais de reversão. Já candles grandes indicam força, principalmente com poucas sombras, e podem mover os preços em direção ao seu sinal, como é o exemplo do engolfo, certo? Juntando aí o tipo de candle com o que já vimos de formação de pivô e testes de suporte, resistência e etc., e também com rompimentos, é possível ter uma assertividade muito maior, tanto na montagem como na desmontagem das operações. Por isso, decorar os padrões para ganhar agilidade é ótimo, mas entender o sentido deles junto com os demais sinais é o que vai fazer a diferença para você ter sucesso nas suas análises. E agora vamos ver alguns exemplos aí do que a gente viu até agora, exemplos práticos, também nessa mesma ferramenta aqui do BR Invest,
também considerando aí para Petrobras. Então vamos procurar aqui alguns sinais específicos. Ver no gráfico de linha. Que teve, ombro, cabeça, ombro, certo? Ó, ombro, cabeça, ombro, ok? Reta pescoço aqui, certo? E aí houve o rompimento e depois uma queda gigantesca, certo? Ó, vamos traçar aqui a reta pescoço. Houve o rompimento aqui, né? Ó, consegue ver o ombro, cabeça, teve uma orelha aqui, vai. Ombro, cabeça, ombro, rompe. E aí ele mais do que passa aqui, né? Supera aí toda essa distância. Então vamos fazer aqui, ó, projeção. Certo? A gente pega aqui, ó. E ele foi lá e, ó, inclusive, ó, bateu lá e voltou, ó. Coincidentemente ou não, ele bateu lá e voltou. Perfeito? Então, ombro, cabeça, ombro, um belo exemplo. Que mais? Opa. Aqui, ó, pequenininho, um exemplo não tão forte, mas, ó, um fundo duplo, certo? Fundo duplo aqui, rompeu e foi muito mais longe, né, depois. Mas é o que eu falei, é pelo menos essa distância aqui, ele para cima, foi embora. Aqui, ó, seria também um fundo duplo, mas não houve um bom rompimento, ok? Aliás, vamos até testar. No gráfico de candle você vê que não é um bom exemplo. Aqui outro fundo duplo. Vou mudar aqui a escala, vai. Ó, topo duplo, caiu, topo duplo, caiu, ok? E aí você vai procurando aí as figuras, topo duplo leve. Aqui a gente consegue ver uma figura de continuidade, rompimento de canal, certo? Ó, tinha um canal aqui, que foi um rompimento fraco, digamos assim, né? Mas aqui sim, ó, houve um movimento bem forte do rompimento, indicando aí a continuidade. Então ele houve realmente um movimento bem forte aí na sequência do rompimento do canal, certo? Aqui teve um gap, né? Um belo exemplo aqui de gap de continuidade, um gap gigante, depois uma tendência imensa, uma força de queda muito grande, ok? E aí vendo aqui padrões de candle, a gente consegue ver um BB abandonado aqui, ó, uma tendência de baixa menor, teve o BB abandonado e depois, ó, teve uma tendência de alta aqui, certo? Movimentos mais curtos, mas você vê claramente a baixa, BB abandonado, a alta, ok? O que mais? Aqui tem um exemplo legal, uma estrela cadente, mas não teve confirmação, certo? Muito pelo contrário, aqui a gente meio que tem um suporte aqui, né, ó. Era uma resistência, foi rompido, certo? Virou suporte, ó, tanto aqui, ó, respeitou, aqui rompeu, mas enfim, rompeu de volta, respeitou, e aqui fez um martelo no suporte, e aí, movimento imenso de alta, ok? Aqui a gente consegue ver um engolfo de baixa, certo? Uma barra grande de baixa, engolfando aí, engolindo uma outra barra, e de fato houve a queda na sequência, outro engolfo de baixa, aqui um imenso aqui, né, engolfo gigantesco de baixa, continua o movimento de queda na sequência. Aqui um belo exemplo aqui de Harami de baixa, certo? Candle grande de alta e depois um candle pequeno na sequência. E aí realmente houve uma queda depois, ok? Só que aí logo na sequência você já vê também que ele teve um engolfo forte. E aí depois foi só uma leve correção. E depois ele volta a subir. Mas houve aqui, né, de fato a queda logo depois do Harami. Na verdade aqui o engolfo não foi confirmado, né? Agora que eu reparei no candle seguinte, houve engolfo, não foi confirmado aqui, o Harami foi confirmado e de fato houve a queda, houve engolfo, não foi confirmado, ele continuou caindo, ok? Aqui a gente consegue ver o exemplo de mastro e bandeira, o mastro e uma bandeira, certo? Uma bandeira pequena comparado com o tamanho do mastro, mas seria, e aí a gente projeta aqui, ó, bateu lá, praticamente um pouquinho depois também que bateu, desceu, certo? Teve uma correção aqui no meio do caminho, mas ele foi lá, buscou. Vou mudar de escala um pouco. E aí mudando aqui de escala a gente consegue ver um triângulo aqui, certo? Que a gente tinha um suporte, triângulo de baixo. Triângulo aqui, ok? E aí você vê que praticamente no fim do triângulo
ele já rompeu e de fato houve movimento de baixa, certo? Aqui também um outro, ó, tinha uma alta, certo? Teve uma correção aqui no meio, mas estava numa tendência de alta. E aí teve um gap de continuidade lindo, outro gap de continuidade. Gap de baixa, um gap de baixa imenso. Aqui seria um exemplo de um martelo lindo, mas não teve o rompimento, ou a confirmação. Na verdade, houve o rompimento desse suporte aqui. Aqui teve uma estrela cadente falsa, ok, ela apareceu, confirmou, mas não teve um bom movimento aqui de queda, né? Logo em seguida ela ficou um pouco de lado aqui e depois voltou a subir, mas é uma bela estrela cadente aqui. Quando você aumenta aqui o tamanho do período, você consegue ver normalmente melhor aí figuras de mastro e bandeira, certo? Então aqui ó, mastro, bandeira e depois um movimento de alta, mastro, bandeira, movimento de alta, um mastro, bandeira menor, um movimento de alta aqui grande também. Aqui vai um mastro e uma flâmula aqui talvez, depois um movimento de alta. Aqui um belo exemplo aqui de uma ilha de reversão, certo? Estava descendo, alguns gráficos, alguns candles isolados aqui, certo? Então, gap de exaustão, gap de quebra, e aí alta na sequência. Aqui a figura do martelo também, logo depois confirmado, um belo movimento de alta na sequência. Aqui não é o melhor exemplo, vai mais uma estrela da manhã, certo? Os pavios estão meio grandes, mas o corpo está pequeno. Foi confirmado, uma belíssima tendência de alta. E a próxima aula